Hoje, algumas passagens das Escrituras estão no meu coração e nós começamos com Gênesis 13. Gênesis 13, o encontro do Senhor com Abraão. Gênesis 14, desculpem. A partir do versículo 18. Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho da cidade. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele o abençoou com as palavras: Bendito sejas, Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. O primeiro pensamento que se tornou grande para mim foi o seguinte: o Senhor, que aqui se apresenta como Melquisedeque, como rei de Salém, na qualidade de sacerdote, ao encontro de Abraão, não vem de mãos vazias. Ele tem pão e vinho. Ele quer celebrar a ceia com Abraão. Quer ter comunhão com ele. Abraão, um eleito de Deus, um chamado por Deus, um agraciado, um homem que recebeu promessas e que creu e que obedeceu e foi assim pelo caminho do Senhor. Deus estava com ele. E quando o Senhor foi ao seu encontro, então não de mãos vazias. Nós somos a semente de Abraão. Deus vem ao nosso encontro não com mãos vazias, não com palavras vazias, não com promessas vazias. Ele vem ao nosso encontro com um pleno evangelho. Nós podemos receber o que ele prometeu. Esse pensamento tornou-se grande e precioso para mim. Nós chegamos com promessas que não podemos cumprir, mas Deus vem para fazer aquilo que ele nos prometeu pela graça. Nós ainda leremos da carta aos Hebreus algumas passagens, mas antes de fazer isso, gostaria de ler de Gálatas 3, versículo 29, para que vocês saibam que essas promessas também valem para nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Mas, se vocês pertencem a Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. O que Deus fez com Abraão, ele faz com a semente de Abraão, com os filhos de Deus que creem nas promessas de Deus e o seguem em obediência ao Senhor. Hoje, o Senhor vem ao meu e ao seu encontro. E você pode ter convicção de que ele não vem com mãos vazias, nem com palavras vazias. Ele vem para dar a você e a mim aquilo que nós necessitamos urgentemente hoje. E eu sei
que há aflições, e eu conheço aquele que pode eliminar todas essas aflições, sim, que pode satisfazer todas as necessidades. Não foi Abraão que foi ao encontro do Senhor, foi o Senhor que veio ao encontro de Abraão para partilhar a ceia com ele. O Senhor vem hoje ao nosso encontro. Ele se aproxima de você. Ele se aproxima de mim. Ele deseja ter comunhão conosco. Ele quer ter a ceia conosco. Ele quer dar a você e a mim do maná oculto e quer nos saciar com alegria, como a corrente. Gálatas 4, versículo 9. Mas agora que reconhecestes a Deus, ou melhor, fostes reconhecidos por Deus. Este é um ponto muito importante. Reconhecer a Deus e ser reconhecido por Deus. Isso está interligado. O último livro da Bíblia começa com as palavras Revelação de Jesus Cristo. Sem enigmas, sem suposições, não. O véu foi removido. A cortina não está mais lá. Nós vemos Jesus Cristo como aquele que ele é. E vocês verão logo que ele era o rei de Salém. Mas naquela época, ainda não como filho, pois como filho, ele ainda não havia nascido. Deixe-me ler para vocês, a partir das Santas Escrituras. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. Por isso, Abraão lhe deu o dízimo de todo o despojo. Primeiro, se traduzirmos seu nome, ele é Rei da Justiça, mas também Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Nenhum ser humano é Rei da Justiça. Nenhum ser humano é Rei da Paz. Existe apenas um a quem essas designações se aplicam, e este é o Rei de todos os reis e o Senhor dos exércitos. No próximo versículo está escrito: ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem início dos seus dias, nem fim da sua vida, mas é semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Naquela época, ele não tinha pai nem mãe. A palavra ainda não se tinha feito carne. Ainda a semente não havia sido revelada ou se manifestada em carne. Somente quando, naquela época, a palavra da promessa foi dada a Maria, é que se cumpriu que a palavra se tornou carne e que o Filho de Deus foi nascido. Eu espero que nós, especialmente a partir da próxima brochura,
que será publicada, possamos compreender o tema da divindade de maneira maravilhosa por meio de revelação. Deus não pode se explicar, não pode se descrever, não formular em palavras compreensíveis. Ele está acima de todas as explicações. E, no entanto, ele se revela a todos aqueles que buscam refúgio nele, que são humildes o suficiente para ouvir e crer o que ele tem a dizer. Então, esse Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, a cidade da paz, rei da justiça, rei da paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem início de seus dias, nem fim de sua vida. Existe apenas um que não teve início e que não pode cessar ou terminar, e este é o Senhor. Esse Senhor veio em carne, assumiu a forma humana para nos redimir, que estamos aqui perdidos na carne pelo pecado, e para nos redimir e nos restaurar de volta à condição divina. Isso não é um conhecimento sobre o qual se possa discutir. Essa é uma verdade divina e realidade. Sobre Melquisedeque, é dito no último versículo de Hebreus 6, para onde Jesus, como precursor, nos conduziu à salvação, na medida em que se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para toda a eternidade. No Antigo Testamento não havia começo nem fim, nem pai, nem mãe, mas então veio a virada, então veio o Novo Testamento, então as promessas se tornaram realidade divina, e Cristo se tornou assim o início da criação de Deus. Não o início da criação do mundo ou do universo, mas a criação por geração, que recebeu a vida eterna por meio daquele que nos trouxe. Nós continuamos a ler a partir do versículo 4. Observem agora quão grande é este homem a quem o patriarca Abraão deu o dízimo das melhores peças do saque. É verdade que os descendentes de Levi, que receberam o sacerdócio, têm o direito de cobrar o dízimo do povo da maneira descrita pela lei, isto é, de seus irmãos, embora esses também sejam descendentes físicos de Abraão. Mas aquele, embora não tivesse nenhuma ligação com eles em termos de ascendência, cobrou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que era o possuidor das promessas, e abençoou aquele que possuía as promessas. Ora, é indescritível que o menor é abençoado pelo maior. Se lermos apenas uma passagem da Bíblia, então poderíamos adivinhar, especular, poderíamos interpretar, mas se lermos uma e a segunda e a terceira passagem, então nós recebemos a resposta e sabemos quem foi que lá encontrou Abraão
foi em sua direção e o abençoou, aquele que recebeu as promessas e creu nelas. Quem pode abençoar, senão o Senhor? Nós podemos pedir pela bênção, mas abençoar somente pode o Senhor. Esse conceito de Rei da Paz, Rei da Justiça, se formos seguir o pensamento, basta lermos de Zacarias 9, a conhecida palavra: exulta em alta voz, filha de Sião, canta com alegria, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Eis que o seu rei vem a você, rei de Salém, rei da justiça, rei da paz, rei dos reis. A palavra já se cumpriu. Ele veio. Vocês podem ler em Mateus 21, a partir dos versículos 1 a 9, quando o Senhor fez a sua entrada em Jerusalém. O que me surpreendeu hoje foi quando eu li em Gênesis 49, que já lá na bênção está escrito sobre o jumento, o jumentinho. Isso é algo que dificilmente pudesse se crer ser possível. Quão precisamente o Espírito de Deus previu essas coisas. Leiam junto comigo Gênesis 49, versículos 10 e 11. Não se afastará o cetro de Judá, nem o bastão de comando entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos lhe obedecerão. Ele amarra o jumentinho à videira e o filhote da sua jumenta à videira nobre. Meus amados, o Espírito de Deus nos profetas, nos homens de Deus, predisse tudo o que viria a acontecer e como aconteceria. Aqui lemos da tribo de Judá. Judá foi abençoado de tal forma com essas palavras: Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá. E aqui nos é dito: até que venha aquele a quem pertence o cetro de governo. Os povos esperam por ele. Aqui está escrito até: e as nações ou povos lhe prestarão obediência. Até hoje, isto ainda não se tornou manifesto, mas se manifestará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todos terão que reconhecer que a boca do Senhor falou e que tudo se cumpriu. E eu leio essas palavras mais uma vez, que elas se tornem tão preciosas para vocês quanto se tornaram para mim. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e as nações lhe prestarão obediência. E então está escrito: ele amarra o seu jumentinho à videira e o filhote da sua jumenta
a videira nobre. O que ele disse naquela época aos seus discípulos: entrem na cidade, lá encontrarão uma jumenta e seu jumentinho. Desamarrem-nos, tragam-nos até mim e digam ao dono que eu os usarei e os devolverei. Os discípulos foram e encontraram como ele havia dito, pois assim está escrito. Precioso coração, Deus cuida da sua palavra. E quando chega a hora do cumprimento, então a jumenta e o jumentinho têm que estar lá. É verdade ou não? Então as coisas não primeiro têm que ser feitas, não primeiro têm que ser aí trazidas, então elas já estão lá. Só precisamos levá-las junto e agradecer ao Senhor, porque Ele cuida para que tudo seja realizado no tempo certo. O que está escrito em Isaías, no capítulo 9, versículos 5 e 6. Um menino nos é nascido e assim por diante, e o governo repousará sobre os seus ombros. E aqui nos é dito, até que venha aquele a quem pertence o cetro, o bastão de domínio. Ele veio. Essas promessas se cumpriram. Nós fomos redimidos. Nós fomos salvos. Nós fomos agraciados, perdoados. E com isso, descansamos em Deus. E chegamos ao descanso de nossas próprias obras. Quando o homem de Deus lá abençoou os filhos, o que ele sabia do que ele estava falando não foram assim reflexões, foi inspiração do Espírito Santo. Aleluia. Eu sou tão grato a Deus por essa palavra ser inspirada, por essa palavra ser verdadeira, por ser uma palavra viva, penetrante, poderosa, uma palavra eficaz. E como acabamos de dizer, quando o tempo se cumpriu e o rei chegou, lá estava a jumenta, lá estava o jumentinho, como havia sido anunciado na bênção. Quantos anos se passaram? Sejam 1000, 2000 ou 3000, não importa. A palavra de Deus se cumpre. Creia, creia, sempre adiante. Não esperaram muitos que se cumprisse em seus dias o que está escrito, mas o tempo ainda não havia chegado. Nos dias da reforma religiosa, como Lutero desmontou o anticristo de maneira especial, e quem tem a segunda edição da Bíblia, como eu a tenho, um livro muito antigo, e então lê os prefácios, especialmente sobre o profeta Daniel, então se percebe com que revelação divina foi falado e escrito ali. Mas o tempo não havia chegado ainda. Então Deus enviou um profeta nos nossos dias. E nós não nos envergonhamos de dizer isso de forma clara e aberta. Quando as Santas Escrituras dizem que muitos falsos profetas surgirão, então isso é exatamente verdadeiro, quanto quando as Escrituras dizem, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que muitos falsos profetas surjam, isso é um cumprimento das Escrituras, mas para que a Escritura não seja quebrada, também tinha que surgir um verdadeiro profeta de Deus, a quem a palavra do Senhor pudesse acontecer.
que não lesse as coisas de livros, nem as inventasse, nem as tirasse de um seminário, mas a quem a palavra do Senhor fosse passada. Não fazemos dele um ídolo, mas somos gratos a Deus por ele, assim como somos gratos a Deus por todos os servos e profetas que o Senhor usou. Eu gostaria de ler de Lucas 24, versículos 30 e 31. Lucas 24, versículos 30 e 31. E sentando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Ele teve a ceia com os seus. Ele veio ao encontro de Abraão com pão e vinho para ter a ceia com ele, para ter comunhão com ele. Aqui, após a ressurreição, o Senhor foi convidado por seus discípulos, pelo menos a 2, e ele teve a ceia com eles. Deixe-me dizer claramente, sejam 12, sejam 2, sejam 20, sejam 200, o Senhor quer ter a ceia conosco. Jamais uma multidão é pequena demais para ele. Existem grandes evangelistas, isso não é um segredo. É preciso que uma grande multidão se reúna antes que eles concordem em ir. Tem que poder ser anunciado sucesso, mas há um para quem nenhuma multidão é pequena demais. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aleluia. Ó, louvado seja o nosso Deus. Ele não olha para as grandes coisas que são grandes aos nossos olhos. Ele olha no teu e no meu coração e ele espera ser convidado. E eu digo a vocês, ele virá. Ele virá. E ele terá a ceia conosco. Ainda mais uma passagem em Apocalipse 3, versículo 20, que deveria ser de grande importância para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aqui está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pode ser também um único indivíduo, como naquela época Abraão foi um único indivíduo naquela época. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, assim eu entrarei e terei a ceia com ele. Começa com você e Deus. E somente depois, quando 2 ou 3 se reúnem. Mas tem que ser tais que já tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Meus amados, eu não quero apenas ter pregado, pois muitos podem fazer isso. Eu quero ter pregado com a convicção de que pessoas tiveram um encontro com o Senhor. Eu quero ter anunciado a palavra de Deus com a convicção de que pessoas foram
conduzidas a Deus, ouviram a sua palavra, abriram seus corações e tiveram comunhão com Ele. Aqui está escrito: eis que estou à porta, ou diante da porta. Essa porta, assim diz o irmão Branham em uma pregação, não é aberta de fora, ela é aberta de dentro. Ela não tem do lado de fora maçaneta. É você e sou eu. Nós temos que abrir por dentro. O Senhor está batendo. Ele bate a porta. Ele não pode abrir. Abrir, você tem que fazer. Abrir, eu tenho que fazer. Nós podemos convidá-lo para entrar. Quando alguém vem até nós e bate a porta, então nós falamos: entre, entre, entre. Hoje, o Senhor bate a porta do seu e do meu coração, a porta do seu e o meu coração, mas Ele não arromba a porta com violência. Ele espera que nós ouçamos a batida e a sua voz e que nós abramos. Eu leio mais uma vez: eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Naquela época, ele fez isso com Abraão. E vocês sabem que nosso Senhor, Ele instituiu a Santa Ceia, o Ceia do Senhor, como lembrança do seu sofrimento e morte. Mas toda vez, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós podemos nos sentar a uma mesa ricamente servida e podemos comer o alimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como se passa com vocês, como acabamos de fazer quando lemos de Gênesis 49, que o cetro de Judá não se afastará até que venha aquele a quem pertence o bastão do poder. A ele obedecerão os povos. Ele atará a jumenta e o jumentinho à videira. Como nosso coração não salta de alegria, nós dizemos: ó Deus, quão maravilhoso és tu, quão glorioso é o teu nome, mas quão simples o teu agir. As pessoas esperavam algo extraordinário de Deus, e foi extraordinário, e sempre será, mas não extraordinário como as pessoas pensam. Quando hoje pensamos no nascimento de nosso Senhor, o maior evento de toda a história do mundo, e eis que não soaram trombetas, nenhum palácio real foi preparado, não havia lugar na hospedaria, um estábulo para o rei de todos os reis. É por isso que os sábios e inteligentes tropeçam nisso, porque Deus faz o que é maior e mais glorioso e mais majestoso de forma simples e direta. Mesmo as suas maiores revelações são tão simples e tão fáceis que os sábios simplesmente não conseguem lidar com elas. Para eles não é complicado o suficiente. Para nós, vale a palavra do profeta Isaías, no capítulo 35,
de que nem mesmo um tolo pode se perder nesse caminho. Deus preparou um caminho, uma estrada pavimentada, a via elevada dos redimidos, e um tolo não pode se perder nela. Se alguém se engana, então são os sábios, os inteligentes escribas, mas aqueles pequeninos, a eles Deus revelou, eles não podem errar, porque se seguram na sua palavra, porque eles absorveram a palavra dentro de si mesmos. O Senhor os acolhe da mesma forma, vem em sua direção, como com Abraão. Hoje, o Senhor, Ele nos encontrou, a você e a mim, na sua palavra. Hoje, Ele veio ao nosso encontro. Hoje, Ele nos revelou algumas coisas da sua palavra e deixou-as se tornar grandes e gloriosas para nós. E transformou a sua palavra para nós em alimento espiritual. Como já eu disse muitas vezes, sobre um bom alimento não é discutido, não é brigado, é simplesmente consumido. E assim nós fazemos com a palavra revelada de Deus. Nós não brigamos, nós não interpretamos, nós aceitamos, nós tomamos para nós o que Deus preparou para nós. E Ele nos preparou uma mesa ricamente coberta diante de nossos inimigos. Nós somos sinceramente gratos a Deus de coração, assim como com Abraão, assim para toda a semente de Abraão, aos verdadeiros crentes que são assim distinguidos por crerem nas promessas de Deus para os seus dias. Devo repetir? Crentes são muitos. Ló também era crente, e assim como muitos outros com ele. Abraão não era apenas crente, ele era um exemplo, uma referência para aqueles que, em seu tempo, ouviram, aceitariam e creriam nas promessas divinas que deveriam se cumprir. Por isso, os verdadeiros crentes são a semente de Abraão e creem em seus dias a palavra prometida por Deus, sem qualquer restrição, sem alguma condição. Se Deus disse, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então, Ele não disse isso para que nós ficássemos, ficássemos aí usando a boca para isso. Não, para que simplesmente creiamos. Deus disse tudo para que creiamos. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, disse o Senhor naquela época. Os escribas, eles dizem, não, isso, ele não pode ter sido ele. Se Deus tivesse escolhido alguém, então seria, a pessoa seria assim e de outra forma. Quem quer ser conselheiro de Deus? Quem quer dizer a ele o que ele deve fazer? Nos dias de Jesus, havia muitos escribas. Eles se sentavam nas sinagogas e no templo, liam e ensinavam os outros, mas eles próprios não eram ensinados por Deus e não tinham revelação sobre o que acontecia em seus dias. Um homem chamado João, um homem selvagem, que comia gafanhotos e mel silvestre, não com garfo e faca, não com maneiras assim tão agradáveis como as temos hoje, simples e direto. Isso me impressiona. Me impressiona que o grande Deus, o Santo Deus, se revele de maneira tão simples. Um homem
com uma pele de camelo sobre os ombros, com cinto de couro na cintura, apareceu e anunciou o reino de Deus, abriu o caminho, preparou um caminho para o Senhor e preparou o povo para que pudesse crer. O mesmo aconteceu nesta geração. Eu não vou esquecer, um dos maiores evangelistas, não é apropriado mencionar o seu nome, mas ele disse para mim, aquele homem, William Branham, com o seu inglês caipira, esse deve ser o homem? Todos os outros têm formação universitária, têm educação, e a formação, então, depois vem a presunção, já são duas coisas, e então já tudo acabou. Deus tomou um homem que era simples e humilde, que não misturava a palavra, não interpretava, mas a recebia por revelação e a transmitia por inspiração divina. E nós temos a confirmação na própria Escritura Santa, porque tudo de A até Z está 100% de acordo. Eu não seria um louco para crer se as coisas não estivessem de acordo com as Santas Escrituras. Mas se elas estão em concordância e nós vemos claramente o cumprimento e ainda assim queremos negar, meus amados, e isso é perigoso. Isso ninguém deveria fazer. Se o Senhor estivesse aqui hoje, Ele faria aquilo, o que Ele fez naquela época na sinagoga de Cafarnaum, quando lhe entregaram o profeta Isaías e ele leu do capítulo 61 e disse depois, hoje essa escritura se cumpriu diante de vossos olhos. Todos olhavam e falavam, nunca ninguém falou como ele. Aleluia. Isso vale até o dia de hoje. Jamais alguém falou como ele. Ele ainda fala hoje por meio de sua palavra. Mesmo que tenha usado a boca humana, a palavra de Deus continua sendo ainda palavra de Deus. E nós somos gratos pelo fato de que a santa unção estava sobre nosso amado irmão Branham e que sua pregação estava em absoluta harmonia com o Antigo e Novo Testamento, com os profetas e os apóstolos. E nós cremos que nós fomos levados de volta à palavra original. Eu enfatizo isso de propósito, mais uma vez. Eu creio que a tarefa consistia em nos levar de volta à palavra de Deus. Quantos fecharam a Bíblia e disseram, não a entendemos, agora então temos as pregações e isso nos basta. As pregações são absolutamente necessárias, mas elas nos guiam de volta a esta palavra original. Cada pregação veio da palavra e nos guia de volta à palavra. Caso contrário, nós abandonaríamos o solo da palavra e com isso o fundamento e construiríamos o que não pode ser aprovado diante de Deus. Vamos desse culto isso conosco. O Senhor veio ao encontro de Abraão porque se tratava de pão e vinho. Ele veio na qualidade de sacerdote como Melquisedeque. Naquela época ele ainda estava no corpo espiritual. Só mais tarde
ele saiu do corpo espiritual e veio à carne para poder morrer aqui, para transformar esse corpo terreno em um corpo imortal, como o que nós teremos após a ressurreição e após a transformação. Isso está claro tudo para nós? Amém. É simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. Naquela época, ele não tinha pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem origem, nem começo, nem fim. Ainda hoje não tem, mas ele foi nascido. Então, uma relação pai-filho foi estabelecida. Agora eu vou escrever algo maravilhoso sobre isso, algo grandioso. Deus tem um plano tão maravilhoso. Bem-aventurados as pessoas, como já disse Irino naquela época, um dos mensageiros de Deus, a quem Deus ama, a esse ele mostra o seu plano. Assim como o consultor ou arquiteto revela seu plano àqueles que participam na construção da casa. E assim, nós somos gratos que o grande arquiteto, o grande planejador, o grande construtor, ele tenha deixado as pessoas que deveriam ajudar nessa grande construção. Ele deixou um desenho muito claro. Vocês sabem muito bem, especialmente nosso amado irmão Gabriel, que trabalha na construção, que tudo tem que sempre seguir assim o desenho, o projeto. Não é que cada um pode fazer o que quer, e isso não é possível. Deus tem um plano, e a quem ele concede misericórdia, ele permite que veja esse plano. E eu digo a vocês que nesses dias nós tivemos uma visão maravilhosa do grande plano do nosso Deus. E nós somos gratos pelo nosso amado irmão Branham, que em sua simplicidade foi tão poderosamente usado por Deus. Para aqueles que não estão familiarizados com o seu ministério e missão, pode parecer estranho quando o seu nome é mencionado de vez em quando. Eu pergunto a vocês, se vocês tivessem ouvido João Batista, vocês não teriam mencionado também o seu nome? Se vocês tivessem ouvido Paulo pregar, vocês, em todos os lugares, somente teriam falado disso? Olhem, lá está um homem de Deus a quem o Senhor apareceu. Antes ele era Saulo, agora ele é Paulo, um homem poderoso de Deus. Não há nada de errado nisso. Mas a honra e o louvor nós damos somente a Deus, que envia os seus servos cedo e tarde para falar ao seu povo. Nós somos gratos por podermos discernir isso. Muitos não conseguem discernir, mas nós somos gratos ao Senhor por podermos fazer essa distinção e nos alegramos. Hoje, o Senhor veio ao seu e ao meu encontro com amor, não de mãos vazias, para ter a ceia conosco. E ele fala mais uma vez, com toda veemência, eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E quando ele entrar, então ele falará: hoje veio a esta casa a salvação. Hoje aconteceu a você, hoje aconteceu a mim a salvação. Se ele puder hoje entrar no seu e no meu coração. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, junto
com todos aqueles que levantaram as suas mãos e também com aqueles que ainda hesitam. Senhor fiel, sim, nós chegamos todos, nós chegamos assim como nós somos. Nós vemos a Ti, Tu vens ao nosso encontro, Tu vieste nesta tarde ao nosso encontro. Aleluia! Tu nos alimentaste, Tu nos deste de beber, Tu tiveste a ceia conosco, pois a Tua palavra é o nosso alimento. Aleluia! E Tu és a rocha que foi batida, da qual jorra água viva. Nós te agradecemos por isso, amado Senhor. Salve, cure, liberte, abençoe. Deixa-se tornar revelado que nós tivemos um encontro contigo e Tu conosco. Aleluia. Que nos sejamos salvos, que tenhamos encontrado paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, justificados, perdoados, purificados, santificação, nova vida de Deus. Aleluia. Ó Senhor, eu te agradeço pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Fiel Deus, e se torna cada vez mais precioso para mim. Ó Deus, Tu tiveste pessoas simples. Eles impunham as mãos e Tu falava por meio deles. Aleluia. Oh, quão maravilhosa, quão gloriosa é a Tua palavra. E o mais belo é que é verdade. Aleluia. Se cumpre, nenhum jota da Tua palavra passará. Tudo se cumprirá. Senhor, Tu falaste naquela época para que a Escritura se cumprisse. Aleluia. Também hoje se cumprem as Escrituras de muitas maneiras diante dos nossos olhos. Receba gratidão pela revelação profética do Teu conselho de salvação divino. Receba gratidão pela visão que Tu nos concedeste. Receba gratidão pelo ministério profético, do qual nós podemos ser parte e do qual nós podemos receber bênçãos. Receba gratidão por tudo. Eu te agradeço por cada alma que Tu salvaste, por cada irmão, por cada irmã. Eu te agradeço por todo o Teu povo. Eu te agradeço por essa cidade, por esse país, por esse lugar que nós temos, que nós podemos nos reunir para contemplar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e para que possamos nos agradecer a Ti, fiel Senhor. Toma-nos novamente de novo e abençoa-nos, como Tu abençoaste Abraão, no qual Tu disseste: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Receba a gratidão por esse dia, no nome de Jesus. Amém.